crianças! Olá, tudo bom? Aqui nós estamos mais uma videoaula, né? E hoje nós vamos falar, nossa videoaula é da matéria de História. Então, alguém sabe que dia é hoje? Alguém sabe que dia é hoje? Hein, crianças? Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de junho de 2020. Olha que legal. E qual é o dia da semana? Quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, tá quase chegando próximo. Então, hoje é dia 4 de junho de 2020, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, vai ser 5. E amanhã, alguém sabe o que a gente vai comemorar amanhã? É uma coisa muito importante, né? Dia da mãe, né? Dia dos pais, dia das mães já passou. Então, amanhã, que é sexta-feira, dia 5, é o dia do meio ambiente. Como nós não vamos ter aula de história na sexta-feira, nós vamos trabalhar hoje, na quinta-feira, dia 4, o dia do meio ambiente. Então, você pode observar ao seu redor como que está o seu ambiente da sua casa, na frente da sua casa. Então, a gente deve ter muito cuidado, deixar sempre o nosso ambiente limpo. Lembra quando na hora do lanche vocês estão lanchando, digo assim, olha, manter o ambiente limpo, né? Que nem quando você está na sala de aula, apontou o lápis, joga no lixo, né? O bagaço do lápis. Comeu bolachinha, né? Joga no lixo. Porque se a gente deixar no chão, na casa da gente também, o lixo transbordando, ele vai trazer, o que ele vai trazer? Vai trazer os insetos, né, que causam doenças, como rato, vai dar barata e outros insetos que gostam de ficar no meio do lixo. Então, o meio ambiente, o que é o meio ambiente, professor? Ele envolve todos os seres vivos e os seres que também não são vivos, que ocorrem na Terra ou em alguma região dela, que afeta o ecossistema da vida dos humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos, né, que são identificados por seus componentes. Nós temos aqui alguns deles. Nós temos a parte da reciclagem, que ela pode ser para preservar a natureza. Por exemplo, a garrafa PET, ela pode ser reciclada. O papelão que a gente joga fora, ele pode ser reciclado. Que mais? Garrafa PET, né? Papelão pode ser reciclado. Aquelas caixas de leite já está incluso no papelão. Então, esses materiais, eles podem ser reciclados. Para quê? Para que ela possa diminuir, né, a poluição do ar, da água. Porque quando você joga uma garrafa PET na rua, que vem a chuva muito forte, essa garrafa PET ela vai lá pro lixo, lá pro rio, né? Ela vai até que ela chegue lá no rio. E aí o que vai acontecer? Ela não vai se dissolver, né? Ela passa muitos anos para ela se destruir. Então, o grande desafio da reciclagem é conseguir educar a população, né? A nossa população, educar. Por isso, reciclar garrafa PET, papelão, para que as pessoas, né, possam ter consciência de que aquilo não se joga na rua. Porque ela vai para o rio. Lá no rio nós temos o quê? Nós temos os peixes, né? Que se o rio ficar poluído, é claro que os peixes vão morrer também, né? Então, crianças, é muito importante a gente ter essa reciclagem.
Então, se a mamãe joga a caixa de leite no lixo, mamãe não jogue não, vamos guardar, a gente procura saber quem é que está recolhendo esse material. Ou lá na rua da minha casa sempre passa o rapaz que recolhe papelão. Aí ele leva, né, o papelão, vai reciclar com alguma coisa, né? Então, a caixa de leite a gente pode fazer um monte de coisas, pode até fazer brinquedos para vocês. Então, não se deve jogar esse tipo de lixo, né, na nossa lixeira, porque eles são recicláveis. E se a gente não preservar o nosso meio ambiente, o que que vai acontecer? E vai ficar destruído, vai ficar poluído, porque a nossa Amazônia, a nossa floresta ela é muito bonita, ó. Que nem aqui, ó. Olha como é que é a nossa floresta. Então, para a gente manter essa nossa floresta aqui, nós precisamos preservar o meio ambiente, né? Porque se a gente não preservar, né, com certeza vai acontecer algo que a gente vai ficar muito triste. Então, a nossa floresta, né? Olha a nossa floresta. Linda, né? E tá, mas professora, se a gente não reciclar, se a gente não reciclar aquele material que a gente joga fora, o que pode acontecer? Que nem eu falei, o rio vai ficar poluído, né? Tem aquelas famílias que moram nas palafitas próximas aos rios vão ser mais prejudicadas, porque o lixo vai ficar acumulado lá, vai começar a ficar aquele mau cheiro. O que mais pode acontecer? Os animais também, que se a gente não preservar a nossa natureza, o nosso meio ambiente, esses animais, ó, que eles vivem na floresta, eles também podem morrer. Mas, professora, por que eles podem morrer? Com as queimadas. A nossa floresta, ela está assim, mas em algumas partes da nossa Amazônia, ela estava assim, ó, mas em algumas partes, que nem já mostrou no jornal, ela está ficando assim, ó. Está tendo um desmatamento, está tendo muita queimada. Então, as queimadas, olha só como o pessoal começou a destruir a nossa floresta. Então, a gente quer que a nossa floresta fique assim? Não, né, gente? A gente quer a nossa floresta assim, ó. Que ela nos dê sombra, né? Aquele cheiro da natureza. Então, gente, a sexta-feira é o dia do meio ambiente. Então, vamos conversar com o papai, com a mamãe, pedir também para que eles preservem o nosso meio ambiente. E começando da onde? De casa, né? Então, temos o meio ambiente, que é a parte da reciclagem, que é muito importante, né? Papel, a gente joga, né? Ele rapidinho ele se dissolve, mas a garrafa PET, o papelão, eles demoram bastante para eles se dissolverem, tá? Por isso é importante que a gente ligue, procure saber quem são as pessoas que recolhem esse material, para que vocês possam fazer, tá dando para reciclar esse material, tá, crianças? Então, olha só, crianças, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade sobre o meio ambiente. Aí você pega lá o seu caderninho, né? O seu caderno de história, né? Porque se estamos falando do meio ambiente, nós vamos fazer atividade no caderno de história. Então, crianças, não se esqueçam, o nosso ambiente, onde a gente vive, ele tem que sempre mantê-lo limpo. E nós também devemos preservar a nossa natureza. Não jogar lixo reciclado fora, né? Guarda, jornal também, o pessoal recicla, faz cestas, faz um material muito bonito com jornal que eu já vi. Então, mamãe, vamos procurar saber, entendeu? Então, peça ajuda da mamãe, você guarda. Eu sei que a mamãe às vezes não gosta de guardar, não, vai acumular lixo. Mas aí quando já tiver bem um volume grande, já procura saber quem é que faz a colheita desse material para reciclagem, tá? Então vamos lá, cara. Você pega o seu caderno de história
E aí nós vamos fazer uma pequena atividade, tá bom? Em homenagem ao nosso meio ambiente. Então, você vai botar lá atividade de história. Atividade de história. Aí você vai colocar lá, primeiro, você vai desenhar, desenhe seres. Lembra que o nosso meio ambiente vive os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos, de acordo com o lugar em que vive. Com o lugar em que vivem. Então, você vai desenhar. Desenhe seres vivos de acordo com o lugar em que vive. Eu coloquei aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui. É claro que você vai fazer seu quadradinho maior. Um ser vivo que vive na água. Quem é que vive na água? O outro que vive na terra. E o outro que vive no ar. Olha só. Atividade de história. Você vai desenhar seres vivos de acordo com o lugar em que vive. Na água, na terra e no ar. A outra atividade, você vai procurar em jornais. Vamos já procurar, tá bom? Já aqui, crianças, mamãe bate a fotozinha para você copiar depois, né? Então, vamos para a próxima atividade. A segunda atividade, tá bom? A segunda atividade, bota lá, 5 de junho. 5 de junho, tá? Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí você bota bem aqui no meio. Meio ambiente. Do meio ambiente. E se a gente também não cuidar, né, da natureza, aqueles animais que eu falei para vocês que vivem na natureza, eles também podem morrer, porque eles precisam, né, das árvores. São as árvores que dão sombra, né? Eles precisam da água para se alimentar também. Então, o que que você vai fazer? Você vai recortar de jornais. Essa é a segunda atividade, jornais e revistas. Recorte de jornais e revistas. 4 figuras. De seres vivos. Existente na natureza. Na natureza. E aí, e colhe abaixo. Você vai recortar e vai colar no quadradinho que você vai fazer lá no seu caderno, né? Abaixo. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Recortar de jornais e revistas 4 figuras de seres vivos, existente na natureza, e colhe abaixo. É que vive na natureza? Girafa vive na natureza?
Vive. Aí você vai lá, recorta e cola. Macaco vive na natureza? Sim. Aí você vai lá e cola lá no seu quadradinho, né? Esse aqui nem tá mais segurando o macaquinho, você recorta lá e cola lá no seu caderno. Deixa eu ver se tem outro animal aqui. Não, só tem esses dois aqui. A girafa e o macaco. Então, você já recorta e já cola. Eles são seres vivos e eles são existentes na natureza. E você vai lá encontrar esses animais e vai recortar e vai colar no seu caderno de história. Crianças, a nossa aula de história fica por aqui, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre o Dia do Meio Ambiente, que vai ser sexta-feira, né? Que nós devemos preservar o nosso meio ambiente para que nossa floresta não fique assim, né? Então, a gente sabe que está tendo muito desmatamento, né? Quando o jornal mostra assim a parte da nossa Amazônia, ela já está assim nesse estado aqui, ó, né? Então, a gente tem que ajudar a preservar o nosso meio ambiente, a nossa natureza, né? A nossa Amazônia. Ok, crianças? Um abraço em todos, tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus nos permitir novamente. Aqui a mamãe pode bater aqui a fotinha, tá? Deixa eu sair aqui da frente, tá? Ok? Hoje nós vamos ter a videoaula de geografia. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje a professora vai fazer uma pequena chamada, tá? Porque lá na videoaula que a gente teve ao vivo, outro dia faltou bastante gente. Também pode chamar a mamãe, porque a mamãe e papai trabalha, né? E não dá pra deixar o celular em casa ou o computador pra você acompanhar as aulas. Então, nós vamos fazer aqui a chamada dos alunos do matutino. Então, vamos lá. O Adriel, o Alexandre, a Amanda, a Ana Cecília, a Ana Luísa Andrade Ribeiro, a Ana Luísa Ribeiro Gomes, o Arthur Paiva, a Bruna Cristina, o Carlos Rafael. Olha, nós vamos ter aniversário do Arthur em julho, que legal! O Carlos Rafael, a Clarice, vai ser o aniversário da Clarice, gente. Quando vai ser o aniversário da Clarice? Hoje é 4, né? Sexta-feira é 5, domingo vai ser o aniversário da Clarice. O Davi Pietro, a Eloá Cristina também faz aniversário em junho. Olha que legal! A Clarice e a Eloá Cristina fazem aniversário. A Clarice faz dia 7 e a Eloá faz dia 13. Olha, 9. Vai ser uma sexta-feira para esse aniversário de Eloá. A Giovana, presente, Giovana. Isabelle Jean, João Pedro, José Benício, Laisa Cecília, Laila Beatriz, Levi Porto, Luan Falcão, fez aniversário dia 1º de maio, dia do trabalhador, Luiz Samuel, Juan Guilherme e Rian. Olha, o Rian fez aniversário junto com a professora. Então, esse foi o pessoal do matutino. Vamos pro pessoal, a criançada do vespertino. Ana Luísa Nogueira faz aniversário sábado, dia 6 de junho. Olha que legal, temos 2 aniversariantes quase na mesma
na mesma, um pertinho do outro. Ana Vitória Cavalcante, Azaf, Cristal, Davi Daniel, Diego, Eloá Giovana Rebouças, Gabriel Sena, Gustavo Albuquerque, João Vitor Dantas, João Vitor Teixeira, José Henrique, fez aniversário agora, José Henrique. Parabéns, José. Caleb também fez aniversário junto com o José, o Caleb. Caleb, parabéns, Caleb. Letícia Aguiar, Luiz Henrique Teles, Luiz Gustavo, Manuele Pietra, Marcos Guilherme, Maria Clara, Maria Fernanda Diniz, Nicolás, faz aniversário em julho, Pedro Henrique Teixeira, Pedro Vinícius, o Pedro Vinícius faz aniversário no dia dos professores, Pedro Vinícius, o Rodrigo dos Santos já fez aniversário, Rodrigo. Ok, crianças? Todo mundo ganhou a presença, tá? Também descobrimos um monte de aniversários aqui, né? Eita, que vamos ter bolo. Então, vamos lá, crianças. Na aula passada, bem passada mesmo, a gente ainda tá recordando e fazendo revisão, né? Deixa eu apagar aqui. De geografia sobre o quê? Sobre os diferentes pontos de vista. Lá no livro de vocês de geografia, aqui que vocês já fizeram e já também revisaram. É só para você recordar aqui um pouquinho e ficar mais por dentro do que é frontal, oblíqua e vertical. A visão frontal ou horizontal é a que temos quando olhamos um objeto de frente, ou seja, se eu pegar essa latinha aqui, eu estiver olhando aqui, né, então eu estou tendo uma visão frontal, porque eu estou com o objeto, olhando o objeto de frente. A visão oblíqua, que temos um objeto ou uma paisagem, né, quando olhamos de cima e de lado, ou seja, quando estamos na mesma posição. Deixa eu pegar aqui. Ou seja, quando nós olhamos uma floresta, por exemplo, se vocês estivessem de avião e lá da janelinha do avião vocês olhassem para baixo, vocês iam ver esta imagem aqui de destruição, tá? Lá de cima. Vocês não iam ver esse tapete verde não, né? Essa mata na floresta. Vocês iam olhar assim a floresta desse jeito aqui, lá de cima. Então, uma visão oblíqua é uma visão que temos de um objeto ou de uma paisagem. Quando olhamos de cima, ou seja, estou aqui com a latinha e eu estou olhando assim, ó. Então, eu estou tendo uma visão oblíqua, eu estou olhando ela de cima e ao mesmo tempo eu estou olhando de lado, tá, crianças? A visão vertical é quando eu estou com uma visão com um objeto de 90 graus, ou seja, que temos de cima para baixo como um sobrevoo. É que eu estava falando para vocês ainda agora, uma vertical. Quando você olha lá de cima, você enxerga só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui você enxerga, porque você tá tendo uma visão vertical, né? Você tá tendo uma visão bem lá de cima mesmo, tá? Como se fosse um sobrevoo, tá, crianças? Então, que nem vocês observaram aqui no livro de vocês, na página 140, ó. O garotinho, ele pegou e colocou o cesto, né, em cima
E aí ele tá olhando, tá tendo uma visão de frente. E aqui ele tá tendo uma visão oblíqua, ó. Ele tá olhando aqui, ó, tá tendo uma do alto e de lado, ó. E aqui você tá tendo uma visão vertical. Mas para vocês entenderem melhor ainda, nós vamos fazer uma atividade lá no quadro para vocês, tá? Para poder a gente entender melhor a parte vertical, horizontal, né? Vertical, oblíqua e frontal. Então, você vai fazer aqui no seu caderno de geografia, atividade de geografia. Atividade de geografia. Aqui. Aí, primeiro, o que nós vamos fazer? Você vai escolha um objeto do seu material escolar. Do seu material escolar. Não pode ser menos o lápis, pode escolher outro objeto, tá? Menos o lápis, borracha, menos lápis e borracha, tá? Você não pode escolher esses dois do seu material, tá? Aí você vai fazer o quê? Pode ser um caderno, pode ser caderno, livro ou apontador. Por exemplo, né? Mas é claro que se você quiser usar outro material, você pode usar. Esse aqui é só um exemplo. Aí você vai colocar dentro desses quadradinhos aqui, ó, que você vai fazer lá no seu caderno. Aí você vai colocar visão oblíqua e visão vertical. Então você vai escolher um material do seu material escolar. Só não pode ser lápis nem borracha, mas eu botei como exemplo aqui, pode ser caderno, livro, apontador. E aí você vai desenhar uma visão oblíqua e uma visão vertical do seu material que você escolheu, tá? Então, mamãe, bate a fotinha aqui que a gente tem mais um, tá? Aí, vamos lá. Essa é a do número 1, pra gente entender melhor sobre visão oblíqua e visão vertical. Posso apagar? Aqui é o objeto, tá, gente? Objeto. Que a luz tá batendo bem aqui, ó. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Fazer bem grandão. Objeto. Cadê? Deixa eu ver se deu. Objeto. Então, vamos lá. Vamos para número 2. A número 2. Se vocês já estão fera já aqui. A número 2. Você vai observar, né? Número 2. Observe a figura abaixo.
colocar a figura, tá? A figura abaixo, e circule o tipo de visão, que a garota tem da flor que está observando. Tipo de visão que a garota tem da flor que está observando. Aí, pegar a garotinha aqui, crianças. Deixa eu colocar mais fita aqui para segurar. Aí você vai observar e aí você vai circular se ela tá tendo uma visão oblíqua, ou se ela tá tendo uma visão vertical. Aqui, crianças. Você vai observar e você vai circular o tipo de visão que a garota tem da flor que está observando. Se é uma visão oblíqua, se é uma visão vertical. Ok? Vamos para a próxima. Já, crianças, posso apagar? Aqui, vou apagar. Vamos para a terceira. Na terceira, vou tirar aqui a plantinha. Vou colocar aqui. Na terceira, você, na figura abaixo, na figura abaixo, podemos observar um telefone. Podemos observar um telefone visto de cima. E de lado. Esse tipo de ponto, de vista é chamado de divisão. E aí você vai escrever aqui. E aí você vai observar, né, o telefone. Na figura abaixo, podemos observar um telefone visto de cima e de lado. Esse tipo de ponto de vista é chamado de visão. Se ele é visto de cima, né, é uma visão que temos um objeto quando de cima e de lado, ou seja, quando estamos na mesma posição. Então, quando ele é visto de cima, ele é chamado de uma visão oblíqua, né?
Então, você vai escrever visão oblíqua, tá? Só que você vai desenhar um telefone mais ou menos assim, tá? Que ele foi visto de cima e de lado, tá, crianças? Então, podem copiar, tá? Essa é a atividade de geografia. Nós estávamos recordando sobre os diferentes pontos de vista que nós temos, né? Visão frontal, visão oblíqua, visão vertical, tá? Então, nós passamos 3 atividadezinhas para você revisar bem, né? Esses 3 pontos de vista que nós temos, que vocês já trabalharam no livro de geografia, no dia 14/5, e agora nós estamos fazendo uma outra revisão para podermos entender bem melhor, tá? Sobre os diferentes pontos de vista, ok, crianças? A nossa aula de geografia fica por aqui. Na próxima aula, com certeza, teremos outros assuntos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Crianças, tudo bom? Nossa aula de hoje é de português e nós vamos trabalhar aqui na nossa gramática. E qual é a letrinha que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a letra P. Não foi isso? Letra P de pato, de papai, letra P de papai, letra P de panela, letra P de pipoca. Não foi isso que nós vimos na aula passada? Então, vamos só relembrar nossas famílias silábicas. Nós temos o pá, nós temos o pi, nós temos o pó, nós temos o pé, nós temos o pu e nós temos o pão. Então, aqui ela tá sorteada. Então, nós temos o pá, o pi, o pó, o pé, o pu e o pão. E na ordem, como ela que fica? Ela fica pá, pé, pi, pó, pu e o pão. Então, nós temos pá de panela, pé de pepino, pi de piano, pó de polvo, pu de pulga e pão de pão, né? Então, as famílias ficaram pá, pé, pi, pó, pu, pão. E aqui nós temos o pá, o pi, o pó, o pé, o pu e o pão. Aí nós vamos colocar umas palavrinhas para a gente ler com a família do P. Então, vamos lá. Nós temos a palavra pia. Pia. Nós temos a palavra pipa. Outra palavrinha. Nós temos a palavra piano. Nós temos a palavra piano. Nós temos a palavra pau. Pau. Nós temos a palavrinha aqui pai. Nós temos outra palavrinha aqui, pé. Todos começam com a letra P, pé. Nós temos outra palavrinha, piu. Piu. Qual outra palavrinha? Nós temos a palavra papa, papa, papão, papão, ó, papão. E nós temos a palavra papo, papo, papo da galinha. Ó, pipa, peão, pau, papai, pé, pio, papa, papão e papo. Nós temos quantas palavras? Nós temos 8, 5, 6, 7, 8, 9 palavrinhas. Eu coloquei 10 aqui com palavras que começam com a letra P. Então, vamos lá. Vamos lá para a nossa gramática. No livro de vocês de gramática, a atividade no livro de gramática, página 94,
95 e 96. Vou explicar a página 94. Na página 94, que onde tem esse, parece um xerife ele, né? 94. Leia o texto. Pedro Pereira, pintor português, pinta paredes e portões por pouco preço. Então vamos ler rapidinho. Pedro Pereira, pintor português, pinta paredes e portões por pouco preço. De novo. Pedro Pereira, pintor português, pinta paredes e portões por pouco preço. Então o que você vai fazer? No texto, pinte a letra P das palavras que aparecem no trava-línguas. E depois você vai escrever o nome das figuras. Na letra A, você tem pudim. Na letra B, você tem um papagaio. Na letra C, você tem um pato. E na letra D, você tem uma pera. Você vai escrever o nome dessas imagens que estão aparecendo no seu livro. Letra A, nós temos pudim. Na letra B, um papagaio. Na letra C, um pato. E na letra D, uma pera. Atividade da página 94, ok. A atividade da página 95. Você vai formar palavras e vai escrever. Escrevas. Aí nós temos na letra A sílaba pá. Você vai juntar pá mais o né mais o lá vai formar panela. Pá mais o có mais o té vai formar pacoté. Nós temos na letra B a sílaba pé. Pé mais o ru mais o cá vai formar peruca. Pé mais o li e o cá vai formar pelica. E a letra C, nós temos a sílaba pi. Pi mais o pó mais o cá formou pipoca. Pi mais o có mais o lé formou picolé. Pó mais o té formou pote. E pó mais o mar formou pomar. Lembram que quando nós tivermos a correção, o professor vai fazer tudo lá no quadro, bonitinho, para você corrigir no seu caderno. Na questão 4, complete as palavras com pá, com pé, com pi, com pó e com pu. Na letra A, pá, eu quero não sei o que, você vai completar, tá? Então vai ficar assim: papai, eu quero panqueca de peito de peru, por favor. Na letra C, o pintinho pia, pois não vê sua mãe. Na letra C, a pipoca estoura na panela. Na letra D, Patrícia fez pudim de pão. Na 5, ainda na página 95. Desafie seus amigos a falarem bem rapidinho. Outro trava-língua. O pinto pia pinta. Vamos lá. O pinto pia pinga pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Pinga pinga pia, pinto pia, pia pinga. Vamos lá, de novo. O pinto pia, a pia pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Pinga, pia, pinto pia, pia pinga. É um outro trava-línguas. Aí o que você vai fazer? Você vai recortar 3 palavras que comecem com a letra P. E você vai colar nesse quadrado aqui, ó. Nesse quadro aqui, ó. Tá vendo o quadro? Você vai recortar e colar. Lembra que eu dei vários exemplos aqui agora com a letra P, foi isso? Aí, página 96, 95, a professora já explicou, já até deu as respostas. Na 96, você vai ler e vai escrever as sílabas com a letra P. Então, lá você tem na letra
de imprensa maiúscula, na letra de imprensa minúscula, na letra maiúscula cursiva e na letra minúscula cursiva. Atividade da página 96, concluída aqui, né, para atividade de casa. Agora você pega o seu caderno de português, que tem uma atividade, tá, crianças? Coloque lá atividade de português. Atividade de português. Nós vamos circular a letra P que aparece no texto. Primeiro, circule a letra P, essa letrinha aqui, que aparece no texto. Que aparece no texto. No texto. Vou fazer aqui o texto com outra pincel. Ela, isso aqui é o texto, gente. Ela está no pé, no penadinho, está na pá, está na pá, no pé, no pão, mora, no papa-capim, mora no papa-capim, mora no papa-capim, na pipoca e no pilão. Na pipoca e no pilão. Aí você vai circular a letra P que aparece no texto. Todas as palavras que aparecer no texto que tiver a letra P, você vai circular, tá, crianças? Então, a mamãe bate a fotinha aí pra vocês, tá? Aí aqui embaixo você vai colocar aqui, segunda questão. Quantas vezes aparece a letra P no texto? Quantas vezes aparece a letra T no texto? Aí você vai colocar aqui dentro. Ah, professora, aparece 5 vezes. Você vai colocar o número 5. Ah, aparece 2. Você vai colocar o número 2, tá bom? Aqui, tá? Posso apagar. Aqui, mamãe bateu a fotinha pra você, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Aí nós vamos pra terceira. Vamos pra terceira. Na terceira, agora, complete o texto, com as palavras que estão faltando. Com as palavras que estão faltando. Aí nós vamos completar o texto.
Ela está no... Aí, você vai completar. Vai olhar o texto e vai completar, tá? Está na, no e no. Você vai ver qual é que tá faltando. Na e no. Só isso, gente. Ela está no... Fernandinha. Ela está na pá, no pé, no pão. Na pipoca e no pilão. Você olha no texto lá que você já copiou e aí você responde, tá, crianças? Essa é a atividade de português no caderno. No livro de gramática eu já expliquei aqui para vocês, né? Nós vamos fazer a atividade da página 94, 95 e 96. Lembrando que nós estamos na família da letra P, né? Quem são as famílias? Pá, pé, pi, pó, pu e o pão, né? E vocês façam a atividade que na próxima aula nós vamos corrigir, tá, crianças? Nossa videoaula de português terminou aqui, tá? Com as atividades para você realizar em casa. Na próxima aula nós vamos corrigir, tá bom? Todo mundo junto. A professora corrige no quadro e você corrige em casa se você conseguiu fazer, tá? Um beijão em todos, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.